Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12, deixem abertas suas Bíblias no capítulo 12, a partir do versículo 1. O título dessa pregação é A Fé em Meio às Provas. Durante toda a história de Abraão, Deus falou com ele, literalmente, Deus apareceu e falou com ele por 8 vezes. 8 vezes. Não foram nem 7, nem 6, nem uma única vez, mas foram 8 vezes que Deus aparece e fala com Abraão. Aí eu fico pensando, cara, eu nunca vi Deus. Deus, assim, nunca apareceu para mim, ou enviou um anjo, né? Eu nunca vi um anjo. Só você, Alex. Um anjo caído, só que eu só vi anjo do Satanás só até hoje, né? Anjo de verdade eu nunca vi. Então eu acho interessante essas histórias do Antigo Testamento, em especial, não que não haja também no Novo Testamento, né? Quando a gente tratou a série em cima do livro de Atos dos Apóstolos, a gente pôde ver que também no Novo Testamento Deus também se revelava, Deus também falava. Aparecia tanto em forma de anjo, como aparecia também pessoalmente por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então eu olho para isso tudo e eu penso assim, cara, se Deus aparecesse para mim uma única vez, talvez fosse mais do que suficiente para algumas coisas na minha vida serem corrigidas, né? E aí eu olho para essa história de Abraão, e não foi nenhuma única vez, foram 8 vezes, durante toda a história dele, que vai do capítulo 12 até o capítulo 20 e poucos, em que Deus aparece para ele durante todos esses períodos. E nós vamos perceber que quando Deus se revela para ele uma primeira vez, uma segunda vez, sempre antes de Deus se revelar para ele uma terceira vez, Abraão faz uma caca. Alguma coisa ele comete de erro durante esse processo. Deus aparece para ele literalmente, aparece uma segunda vez, fala com ele uma segunda vez, e ele então pisa na bola. Aí Deus vem, fala uma terceira, uma quarta vez, ele pisa na bola. Deus fala uma quinta, uma sexta vez, e ele pisa na bola. Então, não sei, o cara era meio que viciado em par nesse negócio. Cada 2 vezes que Deus se revelava, ele falava assim, vou dar uma pisadinha na bola. Eu achava que tinha crédito, talvez, para pisar na bola. Então, eu olho para essas histórias dele. Então, era Deus que aparecia, mas Deus aparecia em forma de anjo, né? Toda vez que aparecia a autoridade de um anjo falava na autoridade do Senhor. Então, era como se Deus estivesse falando. Então, não foi literalmente Deus que apareceu para Abraão, por mais que o texto fala assim, o Senhor apareceu, quem apareceu de fato ali foi um anjo, então carregando a autoridade de Deus sobre ele. Então ele falava como se fosse o próprio Deus falando, e o texto fala também que quando esses anjos apareciam, era como se o próprio Deus estivesse presente naquele momento. Ok? É porque eu estava dando uma estudada nesse texto, então tem um monte de discussão, alguns que creem na Trindade, como eu também creio, não é uma questão para mim essa, mas muitas pessoas até utilizam certos textos ali para defender a questão da Trindade. Então, quando aparece 3 anjos ali, alguns cometem esse tipo de especulação de falar que quem apareceu ali foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É óbvio que isso não faz o menor sentido, e a doutrina da Trindade não precisa desse texto para ter ela como fundamento para a nossa fé. Amém? Então, até assim, alguns teólogos acabam se perdendo em muitas questões assim por tentar forjar alguns textos a dizerem aquilo que o texto de fato não está dizendo. O que apareceram foram anjos, apareceram muitas vezes na forma humana, né? Eles apareceram 3 homens, então aparecia obviamente na forma humana. Como que Abraão, ao olhar esses homens, quando esses homens apareciam para ele, como ele conseguia discernir a diferença entre homem e anjo, e que aquele de fato vinha da parte do Senhor, nós não sabemos, mas ele distinguia.
muito claro isso. Não sei se os caras brilhavam, se tinha uma auréola assim, umas asinhas escondidas, alguma coisa acontecia, mas o fato é que ele conseguia discernir essas coisas e então ele reconhecia esses anjos. Reconhecia eles que o Senhor estava presente na vida desses homens ou desses anjos. Amém? Então, queridos, vamos lá, capítulo 12, no versículo 1 a versículo 20. Eu quero ler novamente, eu não ia ler, mas eu vou ler para a gente se situar. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então o que a gente vê nesse texto é que Abraão ele já era velho, né? Ele tinha 75 anos de idade, então não era mais um jovenzinho que tinha toda uma vida pela frente ainda para se dedicar a Deus e fazer as coisas para Deus. Às vezes eu fico um pouco preocupado quando eu olho para essa geração e eu vejo os jovens aí com 18, 20 anos já velhos. Os caras já são velhos. Os caras já não têm vontade de fazer mais nada da vida. Os caras já não têm mais sonhos. Os caras já não têm mais esperança. Os caras já não querem mais se envolver em ministério. Os caras já querem dar um tempo para, Deus, Pipe, estou cansado. Falei, quantos anos você tem? Tenho 20 anos, mas já? Quando você chegar na minha idade, meu querido, eu vou te enterrar. O que está acontecendo com essa geração? É uma geração que não consegue mais se movimentar. Quando eu tinha 18 anos de idade, querido, para mim faltava horas durante o dia. Eu queria que o dia tivesse 48 horas, mais do que 24. Eu queria vivenciar aquilo para Deus. A Bíblia, quando fala assim, olha, depois que você casa, é 50-50. 50-50. 50 para Deus e 50 para a sua esposa. É assim que a coisa funciona. Então, enquanto é solteiro, é 100%. Amém? Agora os caras são solteiros, querem dar 5% para Deus. Querem dar 20%, 50% no máximo. Depois que casa, vira o quê? Que é o que acontece com muita gente. Quer uma bênção enquanto solteiro. Casou, acabou. Acabou o ministério. Quando casa, querido, aí a coisa complica um pouco mais. É isso, não tem o que fazer. Quando você casa, você tem que se dedicar ao teu casamento, pelo menos 50% da tua vida no casamento. Aí vem filho, aí divide por 3. Se vem um quarto filho, divide por 4. Então, cada vez a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Amém? Mas em nenhum momento, meu querido, entenda isso. Nós precisamos entender isso de uma maneira clara. Em nenhum momento casar significa negociar ministério, significa negociar um chamado. Amém? Certo? Então, está ali, ele era já um homem avançado de idade. O texto fala que a aliança de Deus com Abraão envolvia pelo menos 5 coisas, que Deus faria dele uma grande nação. O cara já era velho, não tinha filhos, e Deus promete para ele que faria dele uma grande nação. Diz que Deus o abençoaria, diz que o nome dele seria engrandecido, diz que ele seria uma bênção, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa de Deus para a vida dele. Aí a gente olha para isso tudo, um cara que recebe da parte de Deus uma palavra desse nível, A gente está acostumado a ouvir profeta e vir falar para mim e para você assim, olha, Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, mas nunca especifica exatamente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora, quando Deus chega e fala especificamente, fala assim, olha, eu vou fazer isso na sua vida, isso, e pontua exatamente o que ele fará na sua vida, é uma coisa muito diferente. Amém? Então, Abraão, ele está ali, nessa vida de movimento, por meio desse chamado. Deus chama ele para dizer, sai da tua terra, ele sai daquela terra, sai daquele conforto que ele estava, ele já era uma pessoa rica, o texto fala que ele era possuidor de muitos bens, ele sai daquele contexto em obediência a um chamado de Deus para um lugar que sabe lá onde Deus estava encaminhando ele. Aí de repente, a fé de Abraão começa a ser colocada à prova.
Até quando realmente, até quanto realmente você crê naquilo que Deus falou para você? Essa é a prova que Deus vai passar para com a vida de Abraão. Então lá em Gênesis 12, a partir do versículo 10, diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abraão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? Por que disseste: És minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. O que eu olho para essa história, eu fico pensando assim na mente de Sarai, quando Abraão propõe esse tipo de coisa. Eu acho que ela falou assim: hã? Como é que é o negócio? Para livrar você, eu tenho que falar que eu sou tua irmã, e aí eu estou sujeita a qualquer coisa que aconteça por causa de você. E o texto fala que Abraão ficou com medo de que aqueles homens o matassem, por causa de Sarai, sua esposa. Mas esse homem não tinha ouvido Deus falar para ele que dele faria uma grande nação. Deus não tinha falado para ele que dele faria uma grande nação. A primeira prova que a fé de Abraão, Deus já tinha aparecido para Abraão 2 vezes. 2 vezes ele já tinha aparecido para Abraão. Lembra que eu falei que vai aparecer durante 8 vezes? E que cada 2 vezes Abraão dá um jeitinho? Abraão dá um jeitinho. Cada 2 vezes que Deus fala para ele, ele dá um jeitinho nesse meio termo todo. Então ele está lá, Deus falou com ele 2 vezes, ele é colocado à prova, e ele simplesmente duvida de que somente Deus era suficiente para cumprir na vida dele o chamado que Deus tinha para com a vida dele. Já aconteceu isso com você? De duvidar de que Deus pode cumprir na sua vida aquilo que Deus tinha para fazer na tua vida, e a gente começa a duvidar? Você ainda continua acreditando em milagres? Você ainda continua acreditando que vidas podem se converter ao Senhor Jesus? Você ainda continua acreditando no teu chamado? Abraão, ele duvidou do seu chamado, duvidou da promessa de Deus. Todo o pecado, meu querido, toda fuga de um ministério, tudo aquilo que acontece na nossa vida é nós duvidando de que Deus é fiel para cumprir em nossa vida aquilo que Ele prometeu. Então Deus já havia aparecido 2 vezes para Abraão, porém, mesmo diante disso, ele se rende aos seus medos e mente sobre sua esposa. Aí, por causa da mentira de Abraão, o Egito é amaldiçoado por causa dessa mentira. Lembrem-se que Deus havia chamado Abraão e dito para Abraão que em Abraão todas as nações seriam benditas. Aquele erro estúpido de Abraão, o medo de Abraão, a não confiança de Abraão, de que Deus ia cumprir na vida dele essa promessa, torna o pecado dele em maldição no Egito. O crente que foge de Deus,
O crente que se entrega ao pecado, ele carrega atrás de si, no seu caminho, uma vida de amaldiçoar a vida dos outros, ao invés de ser bênção na vida dos outros. Quando eu fujo daquilo que Deus me chamou para ser, que é ser uma bênção, e eu me entrego para o pecado na minha vida, o meu caminho, o rastro que eu deixo atrás de mim, é um caminho de destruição, de mau testemunho para com esse mundo. E aí, meu querido, deixo de ser bênção e eu passo a ser, então, uma praga na vida dos outros, ao invés de uma bênção. O meu e o teu chamado é para sermos uma bênção. Mas a qualquer momento, tanto eu quanto você, nós podemos falhar, temos uma falha de caráter e nos tornarmos em agentes de maldição, ao invés de agentes de bênção. O segredo sempre é: volte. Sabe, eu queria perguntar para muita gente que hoje não vem na igreja. Muita gente que hoje é desigrejado, muita gente que gosta de ficar em casa, muita gente que está desanimado com Deus, está desanimado com tudo. Eu queria perguntar para essas pessoas, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu posso dizer que a minha vida, todos os momentos mais felizes da minha vida, foram enquanto eu estava servindo a Deus. Já estive fora da igreja. Já vivi fora da igreja, já estive fora, já pedi tempo de ministério, já pedi também, como homem fraco que sou também. E foi um momento de tristeza, ruim, sem gosto, porque servir a Deus, meus queridos, eu não sei quanto a vocês, mas isso é vida, traz vida para nós, para o nosso espírito. Essa foi a primeira prova de Abraão. E ele então novamente cai. Lá no capítulo 16, nos versos 1 a 4, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui é a segunda prova que Abraão passa. Deus havia falado que Sarai ia gerar um filho, e não outra pessoa. Era Sarai que ia gerar um filho dele. Ele já tinha se passado mais ou menos uns 10 anos que Deus havia prometido. Deus não deu um jeito, então nós vamos dar um jeito. Deus, se você não cumpre aquilo que você fez, prometeu para a minha vida, eu vou dar um jeitinho. Isso foi o que passou pela mente desse homem. E aí o que acontece? A Sarai, que era uma mulher, acho que fora da casinha, essa mulher tinha um problema, porque o marido fala assim: olha, fala que é minha irmã. Ah, sim senhora, sim senhor. Daí a pouco ela aparece e oferece a serva dela. Ela se ajustava, sabe, à insanidade do marido e à própria insanidade. Sara, ao invés de ser uma bênção na vida do marido, ela era um agente de transportar pecado e erro para a sua família. Porque quando ela se deita lá, ou não, lá com o faraó, ela, por causa do pecado dela, não somente do pecado do marido, mas o erro também dela, leva maldição para aquela terra. Agora, a estúpida oferece mais um erro. Oferece a sua serva para ele, para que ela gerasse filhos para Abraão. Queridos, no Antigo Testamento existe o conceito de concubina, que era uma espécie de esposa, certo? Não era esposa, mas era um tipo de esposa, em que naquele contexto se era permitido, então, o marido, o suposto marido, ter relações sexuais para gerar filhos por meio dessas servas, né? Obviamente que não era somente isso, né? Porque assim, os caras não se deitavam somente para gerar filhos, e não era uma única vez, né? Então, obviamente, aquele troço ali era um troço esquisito. Muitos defendem, Deus aprovava. Eu não sei se Deus aprovava esse tipo de coisa, mas era o que acontecia
E o que importa é que chega no Novo Testamento, chega no cristianismo, esses conceitos são mudados e não se é mais permitido esse tipo de coisa. Mas naquele contexto tinha esse contexto. Mas o texto fala que Agar não era concubina de Abraão. O texto fala somente que ela era uma serva de Sarai. E aí ele oferece a Agar, e Agar então, também Abraão vai lá e se deita com essa mulher, e então tem relações com ela. O interessante é que entre o primeiro erro lá com os egípcios, e esse erro, Deus já havia se revelado mais 2 vezes. Deus havia se revelado 2 vezes, ele erra com a questão de Sara. Deus se revela mais 2 vezes, prometendo, garantindo para ele. Ele disse: olha, Abraão, de você eu farei uma grande nação. Do seu descendente, por meio de Sara, vai nascer uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. E em você todas as nações serão benditas. E Deus está prometendo para ele, falando para ele. 2 vezes mais, confirmando 4 vezes então. Aí Abraão, então, cansado, talvez, de ver as promessas de Deus não acontecerem na vida dele, ele se entrega, então, para a sacanagem. Se entrega, então, e se deita com Agar. O interessante, meus queridos, é que do fruto dessa burrice de Abraão, nasce, então, Ismael. Ismael, segundo o que todos dizem, Ismael foi de Ismael que nasce todos os povos árabes, que depois se torna, então, o povo muçulmano. E desde aquela época, Ismael se torna, então, o inimigo de Israel. A descendência dele se torna um inimigo. E a descendência dele, até os dias de hoje, odeia Israel. Aí eu fico pensando, cara, por causa de uma transadinha. Por causa de um cafezinho, por causa de um único erro, nós temos o desenrolar de umas coisas assim que não tem dimensão. Sabe, então a gente não consegue calcular o tamanho da nossa burrice quando a gente negocia com o pecado. Porque a gente não consegue medir as consequências do pecado. Eu conheço um caso de um amigo casado, os dois, e a esposa, infelizmente, cai no ato de adultério. E para piorar ainda a situação, não é somente o ato de adultério, mas ainda por cima ela fica grávida, diante do ato de adultério. E aí isso aí, meu querido, vira uma avalanche de destruição, de não somente o casamento, que obviamente daí acaba com o casamento de uma vez, e aí isso vira uma avalanche de influência, de destruição na vida de todos que viviam ao seu redor, que se decepcionam com aquilo ali e são levados juntos diante daquilo ali. Um erro, uma burrada desencadeia um monte de coisas. Nós estamos falando, obviamente, de questões assim extremas, questão de adultério, de assassinato, coisas assim que depois que acontece você não tem como desconstruir esse tipo de coisa. Eu acho que até mesmo por isso que a Bíblia trata certos tipos de pecado no Antigo Testamento como pecados que são para a morte. E a Bíblia condena aquilo como morte no Antigo Testamento. No Novo Testamento, obviamente, isso deixa de ser tratado dessa forma. Mas no Antigo Testamento é dessa forma. Por quê? Porque há certos tipos de pecado que não tem como você desconstruir. Se você mente, basta você dizer a verdade. Resolve. Se você rouba, basta você restituir. Está resolvido. Se você bate em alguém, basta você pedir perdão. Como é que você restitui, você conserta quando mata alguém? Só ressuscitando o cara, Aí se você não tem as manhas, se você não é tipo eu, assim, que chega em velório e quer ressuscitar todo mundo, e aí como é que faz? Então, novamente, o propósito de Deus para Abraão falha na falta de fé desse casal.
A falta de confiança. Então a gente passa a deixar de confiar em Deus e a gente vai esmorecendo, a gente vai se entregando para as dificuldades, vai negociando valores. E aí, eu não conheço ninguém que optou pelo caminho do pecado que está bem. Eu conheço pessoas que escolheram o pecado em certos momentos, se arrependeram e Deus restituiu. Deus colocou novamente essa pessoa no prumo. Mas conheço gente que, sabe, querido, por isso eu te falo, nunca o caminho fora da vontade de Deus é um caminho que traz vida. Nunca é. Sempre é um caminho que traz morte. Todo mundo sabe disso. Quando a gente negocia as promessas de Deus com esse mundo, nós começamos principalmente a desprezar aqueles a quem nós amamos. Eu conheço uma pessoa que era pastor e ele estava afastado do ministério nesse tempo e também cometeu um ato de adultério, infelizmente. E ele falando assim, para mim, ele fala assim que ele pegou raiva da família. Então, ele tinha filhos e tal. Então, ele pegou raiva não somente da esposa, mas pegou raiva dos filhos. E a gente vai vivendo esse caminho. Entendeu? Pela graça de Deus, ele voltou. Pela graça de Deus, ele se arrependeu, largou aquela vida, voltou. E hoje sua família está muito bem, graças a Deus. Mas esse é o caminho. É o caminho que a gente vai negociando, sabe? Vai negociando e a gente não percebe o quanto isso vai destruindo as pessoas que estão ao nosso redor. E o que é interessante é que a resposta de Deus para esse segundo erro, lembram-se que Deus já tinha falado com ele 4 vezes. Ele de novo pisa na bola. Aí Deus novamente, pela 5ª vez, aparece para ele. E aí Deus, ao invés de colocar esse homem em disciplina, colocar esse homem de banco, dar um corretivo nele, o que Deus faz? Aparece para ele e sabe o que Deus faz? Deus muda o nome dele. Deus muda o nome dele. Fala assim, Abraão, agora você não vai mais se chamar Abraão. Você vai se chamar Abraão, porque você será pai de muitos. Esse não é um Deus de graça. É um Deus que, se dependesse de nós, meus queridos, a gente estava lascado. É um Deus que olha para o nosso erro e, ao invés de Ele pegar e nos fulminar com a sua glória, com o seu juízo. Falando nisso, queridos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Nunca cante, jamais cante na sua vida, Senhor, nós queremos o teu fogo. Deus, dá o fogo do teu espírito. Jamais fale isso. Amém? Eu fico ouvindo músicas assim para colocar no louvor, e eu estava ouvindo uma música de louvor, e muito legal assim, a letra, assim, pô, legal. Eu falei, essa música é legal, cara, melodia legal, tal, e foi indo. Daqui a pouco parou, teve um momento meio que espontâneo ali, daí a menina começou. Me batiza com o fogo do teu espírito. Na hora eu falei assim, epa, já não dá mais. Já não dá para cantar mais. Aí eu fui atrás, falei assim, cara, deixa eu resolver essa questão desse tal do batismo com fogo do Espírito. Então assim, ali o texto fala assim, que João diz assim, aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Não é com o fogo do Espírito. O texto fala, vos batizará com o Espírito e com fogo. Daí o texto fala assim, que ele pegará o trigo e colocará no celeiro. E o resto ele vai queimar. Sabe o que está significando? Que o batismo que de Jesus está falando ali, que João está falando de Jesus, é que Jesus batiza com o Espírito Santo, isso de fato acontece. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo quando a gente se converte, mas o batismo com fogo é juízo, meu querido. Então esse bando de gente aí, geralmente músico de louvor e adoração, é burro teológico.
Geralmente esses caras não estudam nada de teologia, eles saem fazendo assim, baseado nas coisas que eles escutam por aí, eles não se dão ao trabalho de procurar o fundamento bíblico disso, eles saem falando essas coisas, daí fica cantando assim: Senhor, desce o fogo do teu espírito, Senhor, desce o fogo, desce o fogo, desce o fogo. Ainda bem que Deus ignora. Ainda bem que Deus fala assim: não vai ser hoje, querido. Mas não insista muito, né? Não insista muito. Ainda bem que nessas horas Deus olha para a nossa ignorância, né? Assim como olhou para a minha ignorância muitas e muitas vezes na minha vida, porque eu já fiz esse tipo de oração várias vezes. Eu acho que C.S. Lewis, ele fala no livro, eu acho que é o Grande Abismo que ele fala isso. Não sei se é o Grande Abismo, não, eu acho que a Anatomia de uma Dor. Ele fala isso, ele fala que tem perguntas que são tão absurdas e são questionamentos tão absurdos que a gente coloca diante de Deus, que Deus simplesmente ignora. Deus simplesmente ignora. Assim, você fala umas coisas para Deus e você, tá bom. Fica aí com a tua burrice. Acho que assim, Deus não se dá o trabalho nem de responder. Então assim, quando a gente está diante de Deus, Deus ignora certos tipos de coisas que a gente fala, obviamente. Então, mas só para falar para vocês, você não tem mais essa desculpa, porque agora o bagulho ficou sério. Quando você falar, desce fogo do Espírito, a primeira coisa, não tem fogo do Espírito. Quando você fala, batiza com o teu Espírito. Batiza com o teu Espírito, não. Batiza com fogo. Quando você ora, batiza com fogo, cuidado. Amém? Cuidado. Não me chame para estar perto de você nesse momento. Amém? Vocês já viram isso acontecendo por aí? Vai lá no YouTube e coloca lá, louvor com fogo. Vai ver lá. Tem um monte de louvor com fogo. O povo lá, desce fogo. E Jeová fala assim, não, filho. Não é hoje. Ainda não. Vai ter um dia que eu vou batizar todo mundo com fogo. Vai ser uma churrascada legal. Mas o interessante é que Deus muda o nome de Abraão, voltando para a questão. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e o interessante é que ele não tinha nenhum filho ainda. Eu falei, não, cara, então peraí, para você entender, Abraão, que o que eu estou falando para você é sério, eu vou mudar o teu nome. Você não tem nenhum filho ainda, nem você, nem Sara, você não tem nenhum filho, quer dizer, já tinha o tal do Ismael lá, fruto de uma burrada, mas o filho que eu te prometi, para você entender bem o que eu estou falando, entendeu? Eu vou mudar o teu nominho. O teu nominho agora vai ser Abraão, porque você será pai de muitos. Amém? Pai de muitos. Para mim isso é muito interessante, porque quando Deus olha para Abraão e a sua velhice, isso para mim tem muito a ver com aquilo que Paulo fala, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo fala assim, quando eu estou fraco é que eu estou forte. É difícil entender essas coisas em Paulo, Paulo falava abertamente assim, olha, queridos, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, infelizmente, eu faço. E ele falava isso categoricamente, que o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas, nas suas incapacidades. Amém, queridos? Daí a gente olha para isso, então, novamente, 2 vezes, Abraão pisa na bola. Mais 2 vezes Deus se revela, Abraão novamente pisa na bola. Mais 2 vezes Deus se revela, uma delas Deus muda o nome. E aí a gente pensa assim, cara, parou, né? Parou, né, hominho? Parou por aí. Aí abra comigo lá em Gênesis 20, 1-7. Vamos ver se esse homem aprendeu alguma coisa. Versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. De novo. Nessas horas, Sara deve ter perguntado, de novo? De novo. De novo.
Deus mudou o nome do cara. Você pensa assim, não, cara, agora vai, né? Agora vai. Aí olha só. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, olha só, Deus precisa intervir. Agora Deus interviu. Não, de novo, cara. Dessa vez vamos intervir. Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Aí Deus não ia somente jogar praga ali. Não ia somente amaldiçoar, como amaldiçoou o Egito. Deus chega e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, se você tocar nessa mulher, eu vou matar você. É interessante isso, que Deus tem que defender Sara, não Arão. Porque o frouxo estava escondido. Ele simplesmente entrega a sua esposa para Abimeleque. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Graças a Deus que Deus intervém nessa história, porque isso demonstra uma questão interessante aqui. Lembra que a gente fala que o pecado de Abraão desencadeia um monte de pecados que vão, sabe, se tornando uma avalanche, uma dimensão gigantesca? A mesma questão aqui que Deus trata. Olha só, se Abimeleque tivesse cometido um pecado, mesmo que na sua inocência, o que seria trazido sobre ele e a sua nação? O quê? Morte. Morte. Não é isso que a Bíblia fala, meu querido? Qual que é o salário do pecado? Vida. O salário do pecado é sucesso. O salário do pecado é felicidade. O salário do pecado é vitória. O salário do pecado é o quê, segundo a Bíblia? É morte. Então por que a gente peca e espera colher disso vida? Percebe como a gente é tolo? Então Abraão novamente negocia a sua fé. A sua fé não consegue resistir aos seus medos, à sua falta de confiança nas promessas de Deus. Deus havia prometido que ele viveria muito tempo e que ele morreria em paz. Mas ele acha que alguém pode matar ele e passar por cima da autoridade de Deus. Querido, se Deus fala para mim assim, Pipe, você vai viver 120 anos. Querido, eu pulo de paraquedas sem paraquedas. Não tem jeito. Se Deus fala, não estou falando para você fazer isso, viu, seu burro? Né? Se Deus fala que você vai viver até a velhice, vai viver. Quem é o Senhor da vida? Quem dá e quem tira a vida? Assim como se Deus falar que você não vai viver, não vai, pronto. Mas quando Deus diz que você vai viver, vai. Se Deus fala, você vai alcançar isso, você vai. Em nome de Jesus. Mas o cara não conseguia confiar em Deus. E mais uma vez, ao invés de Abraão ser uma bênção, ele, por causa da sua atitude, quase que ele transforma aquilo numa tragédia. Numa tragédia a nível de toda uma nação. Foi depois desse episódio, então, depois da sexta vez em que Deus aparece para Abraão, que finalmente Deus cumpre a sua promessa e Sara fica grávida. Interessante que Deus não está nem um pouco interessado nessas burradas de Abraão como algo que ia impedir Deus de fazer aquilo que ele havia prometido. Sabe o que isso significa, meus queridos? Significa que Deus é fiel. Deus não depende da minha e da tua fidelidade para que ele seja fiel. Amém? Porque se dependesse da minha e da tua fidelidade, querido, a gente estava lascado. E aí vem a quarta e última prova na vida de Abraão, que se encontra lá em Gênesis 22,
a partir do versículo 1. Então Deus já havia aparecido 6 vezes e Deus aparece mais 2 vezes. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Eu acho que aqui já deu para Abraão ter aprendido algumas coisas, né? Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de teus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Deus precisou aparecer 8 vezes para Abraão, até ele ter tamanha confiança nas promessas de Deus para ele. Lembra que até ali, qual que era o medo de Abraão? Morrer. Deus, ele tinha medo de que alguma coisa poderia acontecer naquele processo e aquilo que Deus havia prometido para ele não se cumprisse. Então ele dá um jeitinho, ele sempre vive dando um jeitinho. Deus dá um filho finalmente para ele, que é Isaque, e aí todo aquele medo que ele tinha é finalmente colocado à prova. Assim, bom, Abraão, até aqui você tinha medo que essa promessa não se cumprisse. Durante 3 vezes pelo menos você teve medo e você de alguma coisa fez alguma coisinha para ajudar. E agora Deus coloca ele à prova justamente quando a promessa já havia se cumprido. A promessa já havia se cumprido. E Deus põe à prova diante dele justamente aquilo que tinha sido fruto, que seria a sua descendência. Na hora, acho que Abraão pensou assim, peraí, agora deu tela azul aqui. Agora não entendi, fiquei sem entender. Então quer dizer que eu vim até aqui, o texto fala que ele já tinha, provavelmente Isaque já era um pouco já quase que adulto, adolescente, quase jovem, então já era uma pessoa que tinha pelo menos lá seus 15, 16 anos. Então Abraão já tinha toda a sua esperança, toda a sua expectativa em cima daquele menino, e Deus agora pede para que ele sacrifique a ele aquele menino. Você confia mesmo em mim? Deus está falando para ele. Vamos ver realmente até onde você confia em mim. Querido, a fé, ela não é uma condição inabalável quando a gente olha para esse tipo de situação. Não existe fé inabalável. Não existe fé inabalável.
Todos nós passamos por momentos onde a nossa fé pode ser, sim, abalada. A nossa confiança em Deus pode ser abalada. Todos nós podemos passar por isso. Fé, ao invés de uma condição, é mais um caminho a ser percorrido. Percebam que Abraão passou por 3 provas. Somente na 4ª prova, ele foi fiel. E o texto fala que em nenhum momento duvidou. Em nenhum momento ele pegou o filho, colocou ali. Disse, não, beleza, eu já aprendi que fazer do meu jeito não dá certo. Que se eu quero que as promessas de Deus se cumpram na minha vida, eu tenho que fazer do jeito de Deus e não do meu jeito. Eu não tenho que dar um jeitinho nas coisas de Deus, eu tenho que fazer do meu jeito. E ele chega então, ele coloca Isaac naquele altar, ele pega o punhal e quando ele vai matá-lo, o anjo para ele. Por que Deus não desistiu de Abraão? E por que Deus não desiste de mim e de você? Mesmo diante das nossas infidelidades, dos nossos tropeços e dos nossos erros. Primeira coisa, queridos, porque Deus age em nós por meio de quem Ele é e não de quem nós somos. Repita comigo isso. Deus age em mim por meio de quem Ele é e não de quem eu sou. Isso faz toda a diferença. Porque se Deus, para me usar, depende de quem eu sou, Deus nunca pode usar. Não tem como. Não tem jeito. A vida cristã não depende de quem nós somos, depende de quem Ele é. É isso que fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. Paulo fala assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa o Deus a quem nós pertencemos. Eu vou ler novamente. Se somos infiéis, e somos, infelizmente somos, se somos infiéis e somos, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A história de Abraão é uma história terrível. Uma história terrível. Uma história de fracasso em vários momentos da vida dele. Houve erros na vida dele que foram irreparáveis. O caso de Ismael foi um erro irreparável. Estão até hoje colhendo. Pessoas no mundo todo estão colhendo. A segunda coisa, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. A coisa mais linda na fé cristã é isso. Todos nós, o reino de Deus é composto de ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-alcoólatra, ex-dependente químico, ex-adúltero, ex-traficante, ex-workaholic, ex-egoísta, ex para tudo que é lado. Não é isso? E aí vem a graça dele justamente nisso, sabe? E aí o poder dele se aperfeiçoa nessas fraquezas. Quando eu estava ouvindo, a primeira vez que eu ouvi o testemunho do Rodolfo Abrantes, ele era viciado e tal, e ele foi diagnosticado com um câncer. Ele tinha vários tumores. E ver esse cara ali, sabe, condenado na vida que ele estava. Deus olha para aquela podridão, aquela fraqueza toda, aquela perdição toda, e Deus se revela a ele. E o interessante é que Deus se revelou para ele não foi nem por meio de uma banda de rock and roll, né? Não foi nem por meio da Gólgota, né? Foram as irmãzinhas do Coquinho lá, né? Pentecostal, do fogo. Deus se revela para aquele cara, tira ele daquele onde ele estava e transforma esse homem num agente poderoso. Sempre quando eu olho para essa revelação da palavra acerca da nossa fraqueza, eu posso dizer para vocês com toda certeza e convicção do mundo: não subestime o que Deus pode fazer por meio da sua vida, mesmo que você sendo consciente de quem você é. Nunca subestime o que Deus pode fazer por meio da sua vida. Nunca subestime. Sabe, eu vou contar uma história que eu já contei várias vezes aqui, mas vou contar novamente. E eu sempre conto essa história por onde eu vou,
em especial quando eu estou falando para missionários, pessoas que têm esse chamado missional. Certa vez um pastor preparou um culto evangelístico na sua igreja, mobilizou toda a igreja, fez cartazes, fez toda uma movimentação para que fosse um culto evangelístico, com a expectativa de ganhar centenas de milhares para o Senhor. Com todas as boas intenções do seu coração, ele fez esse culto. Fez lá todo um louvor, tocando tipo a Gólgota, assim, né? E preparou a palavra, pregou aquela pregação de evangelística tal, e no final fez um apelo. Quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus na sua vida, vem aqui na frente. E para grande frustração dele, uma única pessoa foi. Uma única pessoa foi, se dobrou lá e entregou sua vida para Jesus. Terminou o culto. Anos depois, ele estava numa conferência missionária e tinha um cara lá pregando. Terminou a pregação, ele foi cumprimentar o cara e tal, né? E o cara chegou e falou assim para ele: você não lembra de mim, né? Ele falou assim: não. Você lembra que um culto, há tantos anos atrás, lá na tua igreja, você fez um culto evangelístico e você fez um apelo e tudo mais? E o pastor falou assim: eu lembro, nem me fala daquele dia, cara. Aquele dia foi uma frustração, porque somente um cara se converteu. Daí o cara falou assim: eu era esse cara. Esse cara era um cara que tinha aberto uma agência missionária e esse cara sustentava mais de 100 missionários no mundo todo. Um único cara. Um único. Sabe, às vezes o teu chamado é para ganhar um. Não é para ganhar milhões. Não é para ser um Reinhard Bonnke, um Billy Graham na vida. Ou tantos outros que já ganharam milhares. Talvez o teu chamado é para ganhar uma única pessoa. E Deus, por meio dessa pessoa, gerar uma revolução na vida de outros milhares. Mas acima de tudo, meus queridos, o que eu quero deixar para nós essa noite é que a gente precisa parar de ser burro e de fato confiar em Deus. Parar de dar esse jeitinho nas coisas. Sabe, para de ser esse malandro gospel. Esse cara que negocia com o diabo o tempo todo. Negocia com a preguiça, negocia com a negligência, negocia com o medo. Pare de ser assim. E comece, em nome de Jesus, a apresentar de fato diante do altar o seu Isaac. O que você tem de mais precioso na sua vida, que é você mesmo. Presente, fala assim: Senhor, sabe, que hoje seja uma noite que a gente saia daqui, desse lugar, dizendo: Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu não valo nada, que em mim não habita bem algum, que eu sou realmente uma porcaria. Mas, Senhor, faça de mim uma bênção nas tuas mãos. Transforma-me, Senhor, num vaso que seja usado pelo Senhor para gerar vida, em nome de Jesus. Porque, queridos, mais uma vez, o caminho do pecado. E pecado, quando eu falo pecado, a gente só pensa, geralmente, em sacanagem, né? Quando eu falo pecado, está incluído nessa questão do pecado a negligência para com o chamado. A negligência para com aquilo que Deus confiou na minha e na tua mão. Se Deus te deu um chamado, deu a mim um chamado, e nós não cumprimos esse chamado, nós estamos pecando contra o Senhor. Com o nosso jeitinho.